Vida de Deus, glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante. Nós vamos ler na nova versão transformadora NVT. Evangelho de Marcos, capítulo 12, 28, diz assim: Um dos mestres da lei estava ali, ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, ouça, São José dos Campos, ouça, São Paulo, ouça, Brasil. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E o segundo, e igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O tema nesta manhã é a importância dos relacionamentos profundos. Qual é o tema? A importância dos relacionamentos profundos. Neste contexto, nós vemos Jesus desde o versículo 1 do Evangelho de Marcos, desde o versículo 1 ali do capítulo 12, há algumas questões em que Jesus está compartilhando, discutindo, falando, e alguns escribas, alguns religiosos estavam todo o tempo questionando, e chega aqui praticamente no final deste capítulo, depois de um tempo de conversa entre os escribas e Jesus, e perguntas e respostas. Diz que um dos mestres ali da lei, que estavam ouvindo aquela discussão, aquela situação, aquela conversa, ele percebeu, que Jesus ele vinha dando uma resposta clara, objetiva. Se você observar aí, tudo aquilo que os escribas, pessoas perguntavam, os escribas falavam, diziam, Jesus respondia muito bem. Jesus tinha uma resposta ótima. E aqui diz que esse escriba, ao perceber que Jesus sempre tinha uma resposta legal, ele mais ou menos disse assim: eu vou pegar o mestre, vou pegar esse Jesus aí, perguntando qual é o maior de todos os mandamentos. Qual é o mandamento mais importante? E Jesus, ele então responde de uma forma muito clara, como ele vinha fazendo, objetiva. O mandamento mais importante, em algumas versões diz, o primeiro mandamento é este, onde ele chama a atenção do povo, dizendo: ó Israel, povo que estava ali ouvindo, o nosso Deus é o único Deus. E aí ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E ele diz: mas igualmente este importante, tem um outro mandamento tão importante, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus, ele é tão enfático, ele termina de falar esses dois mandamentos, eu imagino ali, ele dá um ponto, uma parada e diz assim: nenhum outro mandamento é mais importante do que esses dois. Nenhum, Jesus ele é muito claro em dizer, nenhum outro mandamento é mais importante do que esses dois: amar ao Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Sabe, queridos, no dia que nós dissemos sim para Jesus, nós aceitamos ali naquele momento a sua palavra como sendo a verdade pura, libertadora em nossas vidas.
Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos seguir a sua palavra. E isso significa que a partir desse dia, nós concordamos em viver o primeiro e o segundo mandamento. Nós concordamos em viver esses mandamentos que Jesus deixou. Além de viver, nós percebemos que os mandamentos estão num contexto de se relacionar. Ou seja, nós aceitamos a viver os mandamentos e se relacionar com Ele e com as pessoas por toda a nossa vida. Este é o propósito. É isto que Jesus ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, de toda a sua mente, com todas as suas forças. Mas viver, queridos, e se relacionar com Cristo e com as pessoas, eu percebo que exige uma constante sondagem nos nossos corações. Não é tão simples assim. Existe um processo, exige de nós uma entrega neste contexto. Nós precisamos nadar contra a correnteza todos os dias e buscar crescer nestes relacionamentos, ou nesse relacionamento com Deus e com as pessoas, visto que nós mesmos seremos os grandes beneficiados desta relação que nós vamos ter, tanto com Deus quanto com as pessoas. Mas nós precisamos fazer uma força. Nós precisamos nadar contra a correnteza, como eu disse. Nós precisamos, queridos, sair da nossa zona de conforto para viver esse relacionamento. Pastor Miquel, na introdução hoje, sendo o anfitrião do culto, disse, nós estamos, na verdade, com esse tema nesta manhã, falando sobre a importância de relacionamentos profundos, exatamente, dando uma pré-iniciação de uma campanha que nós vamos começar na próxima semana, sobre 40 dias de amor, que na verdade nós vamos resgatar princípios de relacionamentos que Jesus deixou, para que nós vivêssemos tanto com Ele, mas principalmente com as pessoas. A importância de viver esses relacionamentos com Deus e com as pessoas. Quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus que anseia se relacionar conosco. Ele quer se relacionar comigo e com você. Na verdade, o desejo do Pai em se revelar a nós é muito maior do que o nosso desejo de nos relacionarmos com Ele. Você já percebeu isso? O desejo de Deus estar perto de nós é muito maior do que a gente quer ter com Ele. Porém, se respondermos a Ele e entendermos que é exatamente neste lugar de relacionamento que cresceremos no amor, que cresceremos no verdadeiro amor. É neste lugar de relacionamento que nós aprendemos a viver como Jesus viveu. É neste lugar de relacionamento que nós criamos um profundo desejo em responder esse amor com a nossa obediência e devoção, até que as pessoas possam ver em nós a bondade e a graça de nosso Deus, a graça do Criador, o amor e o cuidado dEle para com as nossas vidas. Quando nós respondemos, as pessoas vão ver isso em nós. Nós servimos a um Deus que tem, por uma das suas principais características, ser relacional. Ou seja, dentre os infinitos pensamentos que Ele tem a respeito de nós, o desejo e prazer de se relacionar conosco tem se mostrado um dos mais fortes. Estar perto de nós. Esse sempre foi o desejo de Deus, desde a criação do homem. Prova disso é o vazio que muitas vezes sentimos quando estamos longe deste lugar de intimidade com o próprio Criador. Eu não sei você,
mas eu não consigo ficar um dia sequer longe do meu Criador. Eu não consigo ficar momentos, queridos, longe do meu Criador, porque esse distanciamento causa dentro de mim um vazio, um sentimento de estar mais perto. E este, na verdade, é apenas um sintoma de um desejo que o próprio Deus colocou em nós, o de estar próximo dEle. Foi Deus que colocou esse desejo dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós sentimos o vazio quando nós deixamos de ler a palavra, meditar a palavra, de orar, de estar perto dEle. Eu não sei você, mas comigo é assim. Deus colocou isso dentro de nós, Ele colocou esse desejo dentro de nós para que nós possamos responder a Ele com amor. Aliás, até hoje, o desejo, ou esse desejo que eu estou me referindo, revela o plano original, relacionamento com Ele. Esse desejo de estar revela o plano da criação. Qual era? Relacionamento com Ele, estar próximo dEle, que seria o principal motivo pelo qual nós existimos. Nós existimos para nos relacionar com Deus e com as pessoas. Quando nós olhamos no início das Escrituras, antes da queda, o homem era frequentemente, aliás, todos os dias, visitado pelo Pai, que falava com ele, e tinha seus momentos de comunhão diária. E embora o pecado tenha interrompido esse relacionamento, Deus se faz acessível, mesmo que a gente tenha uma natureza caída, através de Jesus Cristo. Ele permite que nós possamos ter um vislumbre de como é conhecer um pouquinho dEle. Inclusive, é tão grande, queridos, o seu desejo em se fazer conhecido, que Ele fez disso, segundo o texto que nós lemos, o chamado primordial das nossas vidas. Ou seja, Ele quer simplesmente que nós possamos amá-lo. Ele quer simplesmente ser amado, assim como a palavra nos orienta. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Relacionamento, dentro de um contexto em que nós vivemos na terra, às vezes se torna uma simples palavra em nossa maneira de interagir com as pessoas. E talvez isso ocorra por conta da superficialidade dos dias. Não há algo profundo, não há algo, sabe, onde as pessoas querem estar próximas. E claro, naturalmente, nós desconsideramos o quão precioso e profundo eles podem ser nas nossas vidas, o relacionamento. Mas por causa da falta de profundidade, por causa do contexto de superficialidade dos nossos dias, nós às vezes temos a palavra relacionamento ou contexto de se relacionar apenas, queridos, como uma maneira de interagir com as pessoas sem um significado de relacionamento profundo. Eu tenho, durante este tempo, durante este ano, durante esta pandemia, meditado muito sobre a maneira como Jesus, ele sempre se relacionava com as pessoas que encontrava. Isso tem feito-me parar um pouco. Como que Jesus se relacionava com as pessoas? E nós percebemos que com seus amigos, os seus amigos eram definidos diferentemente dos seus seguidores pela resposta que ele lhes entregava.
Isso realmente tem chamado muito a minha atenção. Como Jesus tratava as pessoas próximas a Ele, com os amigos dEle, com os discípulos dEle. Parece que Ele sempre carregava dentro de si ou consigo o desejo que as pessoas pudessem conhecê-lo de uma forma pessoal, intensa e profunda. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso na palavra. O desejo de Deus, através de Cristo, é que Ele trazia dentro dele este desejo de que as pessoas, ao se aproximar dele, fosse de uma forma muito pessoal, fosse de uma forma individual, profunda, intensa. E lendo a palavra, eu observo a maneira como em apenas uma frase Ele podia desvelar a alma e o coração daqueles que se aproximavam dele. Apenas uma frase era o suficiente para Ele desvelar, mostrar, desvendar o coração de uma pessoa. E isso é o que me leva a crer, queridos, que Jesus Ele estava se importando em destilar profundidade nos relacionamentos. Ele não apenas se comprometia em somente expor uma verdade, Ele era a própria verdade, mas Ele não se comprometia em apenas fazer isso, Ele ia mais além. Ele tinha um desejo de participar do processo de transformação das pessoas, assim como Ele fez com seus discípulos. Era mais do que uma verdade, era um relacionamento, era algo íntimo, era algo pessoal. E pensando nisso, queridos, vejamos, por exemplo, eu trouxe aqui um texto do encontro dele com uma mulher, a samaritana. Nós não vamos ler todo o texto no livro de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 18, mas eu fiz um resumo de todos os versículos, para que nós pudéssemos entender o contexto que diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Uau! Que modelo perfeito de profundidade, de amizade, de vida eterna Jesus estava estabelecendo aqui nesta conversa. Aqui estava sendo estabelecido em uma conversa, queridos, a profundidade, a amizade, a vida eterna. Mas não era uma conversa qualquer, era uma conversa de coração para coração, era uma conversa de olho no olho. Águas de vida fluindo a partir da maneira correta de estabelecer relacionamentos com verdade e comprometimento. Era isso que Jesus estava fazendo. Através de um relacionamento profundo, águas de vida correriam no interior daquela mulher. E esse fato, queridos, ele nos ensina como cristãos que nós não podemos ter medo de se relacionar com as pessoas, não podemos temer o relacionamento com as pessoas, não podemos ficar alheio e ignorar aquele que o Senhor tem nos confiado
pessoas que Deus tem colocado à nossa volta para expor as suas verdades e acompanhá-los na jornada da fé, dia após dia. É claro que isso exigirá de nós amor, paciência, mansidão, firmeza, sinceridade, mas principalmente a disposição para sermos profundos nos relacionamentos. Não somente, queridos, descobrindo corações, mas revelando o seu também. Não apenas querendo conhecer, mas se dando a conhecer a pessoa que você está estabelecendo este relacionamento. Essa é uma questão, queridos, um tanto complicada, porque muitas vezes, como cristãos maduros, entre aspas, nós temos a tendência de nos escondermos para prezar por certo tipo de reputação e esquecemos que toda transformação acontece quase que unanimemente. Ela surge pela capacidade de nós demonstrarmos como as nossas áreas, as nossas fraquezas se tornaram restauradas e úteis nas mãos do Senhor, e são essas fraquezas que pode muitas vezes ser um meio de conexão para com as pessoas, para que elas possam se relacionar conosco, conhecendo as fraquezas, sabendo quem nós somos, e não apenas um contexto de que nós somos não, porque em nome de uma reputação, nós crentes maduros, muitas vezes ficamos tão reservados que não queremos nos deixar conhecer, por isso não estabelecemos relacionamentos profundos. Repita comigo: não existe instrumento mais poderoso do que o testemunho produzido em nós por Cristo. Amém? Não existe, queridos, um testemunho mais poderoso do que aquele que Deus produz em sua vida para mudar a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é elas saberem, conhecerem o que Deus fez na sua vida, o que Deus ministrou em você, o que foi transformado em você, quais eram os seus pontos fortes e Deus os fortaleceu, qual eram as suas fraquezas e Deus trouxe força, qual eram os pecados que nós vivíamos e Deus os perdoou. Não existe nenhum outro instrumento nesta terra tão poderoso, tão forte, tão único, queridos, que o nosso testemunho, aquele testemunho que foi produzido por próprio Cristo nas nossas vidas. É esse testemunho que vai mudar a vida das pessoas, mas esse testemunho só se tornará conhecido na vida das pessoas se nós tivermos um relacionamento profundo com elas, intimidade com elas. Realmente, eu gostaria de te encorajar no dia de hoje, que possamos ser intencionais em relacionamentos, assim como Jesus fez. Precisamos ser intencionais, temos que desejar e fazer isso acontecer, queridos. De que forma, pastor? Simples, queridos, simples, apenas construindo um lugar de confiança, para que a verdade da cruz desperte em nós seguidores, mas não apenas seguidores, mas desperte em nós amigos de Cristo, que podem ver em nós um espelho seguro de que águas, elas trazem vida e restauração. Esta água é Cristo sendo liberado através de nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, segundo a palavra. E por sermos esta igreja, desde a igreja primitiva, nós somos chamados a quê? A viver em comunhão, a viver em unidade.
Sendo assim, queridos, nós sabemos que ao longo da história, quando você vai conhecendo a história da igreja, e não só da igreja, mas da raça humana, nós temos passado por diversas situações, e nessas diversas situações, muitos desafios para vivermos em comunhão, para vivermos em koinonia. Particularmente, nós temos experimentado nas últimas gerações um aumento dos, com certeza você já ouviu falar esse termo, dos desigrejados. Isto é, aqueles que almejam viver um evangelho sem compromisso com uma igreja local. E certamente, apesar do aumento dos desistentes, nós reconhecemos que este problema não é algo novo que surgiu agora. Infelizmente, queridos, há muito tempo, e hoje principalmente, nós seremos tentados a olhar para todos esses problemas de viver em comunidade, mas ainda assim, nós não devemos desistir do privilégio de sermos corpo de Cristo, de sermos parte do corpo de Jesus Cristo. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto assim quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor aos Hebreus disse isso no capítulo 10, versículo 25, na versão revista e atualizada, mas na versão NVT, nova versão transformadora, ele diz assim: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está se aproximando. Uau! Gente, nós precisamos cuidar um do outro. A pandemia tem gelado o coração de muita gente, infelizmente. Que pena, para não se relacionar com as pessoas. E eu já cheguei a um momento onde eu começo a observar que a pandemia já não é mais um problema, já é uma desculpa para muitos não se relacionar com os outros. Já é uma desculpa, já entrou num outro nível. É preciso saber, queridos, que além de sermos parte de um corpo, cada pessoa, ela tem importância para o todo. O corpo não existe sem você, não existe corpo sem dedão, não existe corpo sem dedinho, não existe corpo sem joelho, não existe corpo sem nariz. E eu não sei qual é a parte do corpo que você é, que está aqui no templo, ou você que está em casa. Mas o que eu sei é que cada um dos que estão aqui, dos que estão em casa, fazem parte de um todo. E a sua ausência faz a diferença. Cada um de nós temos um papel neste corpo, e apenas nos tornamos, queridos, maduros, quando nós entendemos que nós não vamos à igreja para receber algo, nós não viemos ao templo para receber algo, mas vamos para doar-nos. Nós não vamos ou não viemos para o culto para receber algo, nós viemos aqui para doar algo a Deus e às pessoas. Quando nós entendemos isso, perceberemos que a minha ausência vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, na vida de um irmão, porque você poderia ser um instrumento de Deus para abençoar alguém aqui hoje, através do seu olhar, do seu sorriso, da sua presença. É por isso, queridos, que nós precisamos pensar nas marcas de uma igreja que cumpre o chamado à comunhão. Existem marcas, e uma dessas marcas é o relacionamento. Relacionamento é uma dessas marcas que cumpre o propósito de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, unidos. E devido
ao relacionamento existente, queridos. A igreja primitiva, devido a eles estarem sempre juntos, havia entre eles um sentido, um desejo, um senso de pertencimento. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, ali nós podemos observar o que é que foi gerado no meio deles, por eles estarem juntos, por eles estarem próximos. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, a Bíblia diz que eles perseveravam no ensino da palavra, no partir do pão, na unidade, entre tantos outros aspectos do amor. E devido a isso, a Bíblia diz que eles comiam juntos, repartiam seus bens, tinham tudo em comum, havia entre eles alegria e singeleza de coração, austeridade de coração, que nada mais é do que simplicidade de coração. Havia no meio deles ternura, e eram como apenas um coração. Essa é a característica de uma igreja, esta é uma marca de uma igreja chamada comunhão. Se relacionava, estavam próximos, estavam ali juntos. Ou seja, entre eles havia o que eu disse ainda há pouco, koinonia. Koinonia, este vocábulo grego, tem um sentido de associação. Entre eles havia esta associação de companheirismo, relação íntima. Isso indica compartilhar, participar. E foi assim que a igreja primitiva nasceu e viveu em seus primeiros dias, como? Andando em relacionamento. Você já parou para pensar que viver em comunhão é uma graça de Deus para nós? Gente, se a gente entender isso, é um privilégio, é uma graça, é uma dádiva que Deus nos deu para vivermos em comunhão. É na nossa vida de comunhão que vamos receber todos os dias pequenas medidas de graça que podem nos deixar sempre firmes para continuar neste propósito. Às vezes, nós podemos receber essas medidas de graça através de uma visita recebida em casa. Mas hoje, queridos, nós estamos tão preocupados, temos tantas tarefas para fazer, que nós não temos tempo para dar um pulinho na casa de alguém para fazer uma visita. Só passar assim e dizer: ei, estou aqui, oi, eu vim te ver, um beijo do portão, te amo, viu? Não temos mais tempo para isso. Às vezes, queridos, essa medida de graça pode ser através de um convite para um café, para um almoço, ou talvez um jantar, um lanchinho, uma pipoquinha. Ou talvez seja através de um compartilhar de um testemunho de vida, lá na sua rua, na sua célula, aqui no templo. Só isso. Talvez isso seja uma medida de graça. E talvez hoje nós poderíamos estar sendo um canal de Deus, tanto para dar essa medida de graça aqui, como nós poderíamos estar aqui para receber essa medida de graça, através de alguém. Mas se não houver esse relacionamento, esta comunhão, queridos, é um privilégio para nós cristãos podermos partilhar de uma comunidade, da comunhão com os irmãos e da palavra de Deus. Há muitas pessoas no mundo que não podem fazer isso. Há muitas pessoas no mundo que não têm essa dádiva. Há muitas pessoas no mundo que não podem se relacionar, estar próximas. Meu Deus, às vezes, queridos, quando nós, me dá um senso assim de, eu não sei se eu posso dizer isso, mas é a palavra que vem, um senso de revolta dentro de mim, de perceber às vezes que nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos tudo a nosso favor, e nós não usufruímos do que Deus tem nos dado, o privilégio de estarmos próximos,
o privilégio de sermos família, de estarmos juntos, de termos relacionamentos profundos. Nós não entendemos a importância disso e deixamos passar a oportunidade, dias, meses e anos. Nós recusamos, queridos, às vezes um convite para estar, para conversar, para estar próximo, para almoçar, para jantar, porque nós não queremos nos relacionar. É melhor ficar na minha, é melhor eu ficar no meu estado, do meu jeito, na minha vida. E quando olhamos para a palavra, Deus, Ele nos criou para que nos relacionássemos. Isso faz parte dos mandatos criacionais que Ele deixou. Nós fomos criados para relacionamento. Deus sempre foi pleno nele mesmo. Ou seja, a família já era completa, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ainda assim, Michele, uau! Mesmo Deus sendo pleno nele mesmo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ana, mesmo assim, Ele criou todas as coisas conforme a sua perfeita vontade. As aves, Ele criou os animais, Ele criou o sol, Ele criou a lua, as estrelas, o friozinho, o calor. E o melhor, ou melhor, a melhor parte, como sempre, fica para o final. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não precisava fazer isso, ele já era completo em si, a família dele já estava estabelecida, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estava tudo ok, mas mesmo assim ele diz: não, eu vou fazer o homem, eu vou fazer a mulher. Queridos, isso é absolutamente incrível para mim. Por quê? Porque eu vejo, queridos, que Ele nunca precisou que o homem existisse, mas apenas o desejou e o fez para se relacionar com Ele. Uau! Gente, isso é algo incrível. Nós somos a melhor parte, nós somos obra-prima de Deus, e a nós Ele entregou, Ele sujeitou toda a criação. Ele colocou nas nossas mãos tudo, para que com parceria com Ele, nós pudéssemos estar no lugar de governo. Eu não sei se já paramos para pensar a respeito de quem nós somos de fato. E talvez nem precisamos parar e pensar sobre isso. Mas o que talvez nós precisamos é só nos lembrar de que Deus entregou o seu único Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos levar de volta a este relacionamento que havia sido perdido por causa do pecado. Isso nós temos que parar para pensar. E Ele fez isso num propósito de restaurar o domínio que nos fora tomado, tirado das nossas mãos, nos fazendo retornar hoje, por intimidade com Ele, a um lugar de amigos de Deus, amigos do Pai. Queridos, quando nós olhamos para a palavra, há tantos aspectos ou facetas de Deus que me deixam assim fascinado, de verdade. Há muitas facetas de Deus, que me deixam assim com meu coração aquecido, mas falar sobre um Deus que se relaciona é uma das coisas que fala muito forte ao meu coração. É uma das coisas que mexe muito comigo. Por quê? Porque Ele sempre quis habitar conosco. Desde o Éden, nós vemos uma linha sendo escrita de relacionamento de Deus com os homens, com as pessoas. Quando houve a queda por causa do pecado,
ainda no Velho Testamento, ergueu-se então o quê? O tabernáculo de Moisés. Para quê? Para que ele pudesse simplesmente habitar entre os homens. Olha o desejo de Deus se relacionar aí, lá no Velho Testamento. E seguindo esta linha, ou seguindo agora para o Novo Testamento, a Bíblia diz que ele veio habitar em nós, por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, o qual também morreu por nós, e através da sua morte, eu e você podemos hoje de volta ter comunhão e relacionamento com Ele. Mas não para por aí. Jesus morre, e a Bíblia diz que ao morrer por nossos pecados, Ele ressuscita, volta ao Pai, e mesmo assim, o desejo de se relacionar conosco continua. E então no Pentecostes, o Espírito Santo vem agora habitar em nós. Olha aí a linha sendo escrita: eu quero relacionamento com essa geração, com esses homens. Acabou, pastor? Não acabou, queridos. Quando o Espírito Santo for tirado desta terra, no arrebatamento da igreja, nós subiremos juntos com Ele, para continuar este relacionamento eterno com Ele. Amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor. A Ele merece, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Deus sempre, desde o Éden até a eternidade, há uma linha, um plano dizendo: eu quero me relacionar com você, Patrícia. Eu quero me relacionar com você, Tânia. Eu quero me relacionar com você, Fábio, Vanessa. Eu quero. Até aqui, queridos, embora eu tenha falado um pouquinho aí sobre o nosso relacionamento mútuo, se vocês perceberem, eu dei uma ênfase ao primeiro mandamento deixado por Jesus. O primeiro mandamento mais importante é este: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. No entanto, ainda há um segundo mandamento. E o segundo mandamento, igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é mais importante do que esses. Jesus disse isso. O Senhor, queridos, Ele nos fez. Agora eu quero falar de coração para coração. Não que até então não tenha sido, mas agora no âmbito eu e você, olho no olho, pessoa a pessoa. O Senhor, Ele nos fez para que tenhamos prazer nessa jornada de ajudar uns aos outros, para que nos fortalecêssemos uns aos outros nos ensinos das Escrituras. Nós não fomos chamados para andarmos sozinhos. Não caminhe só. Isso não é bom. Isso não faz bem para ninguém. Não ande sozinho. Jesus, Ele andou com seus discípulos em meio à multidão e sempre olhou os perdidos com compaixão. Ele sempre conduziu as pessoas em amor. E mesmo sabendo que Ele iria ser negado e traído, ainda assim permaneceu em total lealdade. Sempre leal, mesmo sabendo que ia ser traído e negado. Andar sozinho e não congregar, escute isso. Andar sozinho e não congregar é uma afronta à cruz de Cristo. Isso é forte. Onde o Senhor respalda isso, pastor? Na palavra. E eu vou repetir: andar sozinho e não congregar é uma afronta à cruz de Cristo. E eu digo isso, queridos, porque foi na cruz, foi através da cruz que Jesus Cristo derrubou o muro que separava dos homens e Deus e dos homens com os homens. Foi na cruz que Jesus se tornou o mediador e trouxe paz dele para com os homens e dos homens para com os homens. Mediador que trouxe paz com Deus, mediador que trouxe paz entre os homens. Foi na cruz. Por isso, quando nós não
congregamos. Por isso, quando nós andamos sozinhos, queridos, nós estamos afrontando este princípio da palavra, de estarmos unidos, porque Jesus já quebrou essa separação de não nos relacionarmos. Estar só não te fará cumprir o seu papel nessa jornada, que é o de fazer parte da grande comissão. Sozinho nós não conseguimos fazer isso. Entenda, queridos, que não estou aqui falando de solitude, mas de solidão. Não ande sozinho, não fique solitário. Solitude às vezes é necessário, solidão não. Ou seja, eu preciso desses momentos de solitude. Momentos de solitude nos fazem bem. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele se retirava a ficar a sós com Deus e orar. Momentos de solitude são necessários. Estarmos a sós conosco mesmos e com Deus gera amadurecimento e é uma estação essencial na nossa jornada. Faz parte a solitude, mas a solidão não. Não deixe a solidão trazer um esfriamento, um gelo nos relacionamentos para com as pessoas. Estar com as pessoas, queridos, nós precisamos estar com elas, saber amá-las em suas diferenças e sermos também amados em nossas diferenças. Isto é um privilégio. É claro que quando nós fazemos isso, isso nos desafia, como eu disse ainda há pouco, em paciência, em amor, em bondade, em tantas outras virtudes. Ou seja, a comunhão, os relacionamentos são essenciais para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. É difícil crescer sozinho. Nós vemos isso, queridos, por uma criança. Estou olhando ali para o Noah nesta hora, no colo do pai, pastor Miquil, ao lado da esposa, pastora Gisele. Está lá batendo palminha. Como é difícil o Noah crescer sozinho. Vocês acham que se o Noah fosse deixado, ele cresceria sozinho? Precisa do pai, da mãe. Por que às vezes, queridos, dentro de um contexto espiritual, nós não entendemos isso? De que não podemos crescer sozinho. Podermos nos assentar à mesa, podermos nos assentarmos juntos à mesa, com um bom café, com chá, conversarmos até altas horas da noite, sem ver o tempo passar, saber o que cada pessoa carrega através de partilhar de suas histórias, isso não tem preço, queridos. Na época dos meus pais, eles ainda são vivos, mas eles compartilhavam conosco sobre as altas horas que eles ficavam com os avós, com os irmãos, na beira de uma fogueira, conversando. O tempo são diferentes, eu sei, mas os relacionamentos não precisam ser diferentes. Nós podemos resgatar isso e viver isso, porque isso são princípios bíblicos, deixados por Jesus, um mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu estava lendo uma frase esses dias, eu até trouxe aqui, que diz que você sozinho pode chegar a algum lugar. Eu não sei de quem é, mas nunca é tão longe como chegaria se houvesse com você alguns valentes para te encorajar quando você se cansar, para te fazer lembrar das promessas que você recebeu, fortalecendo a sua fé. Sozinho a gente chega em algum lugar, claro, mas não tão quanto se você estivesse com algumas pessoas ao seu lado. Com alguém do nosso lado a gente vai mais longe. Tem amigos que te leve para mais perto do coração de Deus, amigos que estiquem a sua fome por conhecê-lo
e não somente os tenha, mas também seja esses amigos. Isso é o que Jesus nos ensina nesse segundo mandamento, queridos. Abra a porta da sua casa, não só fisicamente, mas a sua casa, o seu coração, mas também, claro, estou falando de casa, o seu lugar de habitação. Sirva com atenção. Se você parar para ouvir, se surpreenderá com a história das pessoas que te cercam. Você só precisa parar para ouvir. Muitas vezes a gente, quando faz isso, a gente se depara e fala: meu Deus, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Carregue o peso dessas pessoas no seu coração, até que esse peso se torne resposta para elas. Assuma, abrace, encoraje, fortaleça, chore com eles as suas dores, dance com eles as suas vitórias. Queridos, nós precisamos fazer isso pelo amor do Pai. Se tirarmos os olhos de nós mesmos, nós veremos quantos mundos nos rodeiam. De novo vem aqui essa palavra, sabe? Às vezes vem uma revolta, queridos, no meu coração, mas uma revolta assim no sentido de tentar mudar as coisas, de perceber que por coisas tão simples nós nos trancamos no nosso próprio mundo, nos cercamos e fazemos daquele mundo um mundo tão mesquinho, tão medíocre, sabe? Onde nós não queremos compartilhar com ninguém, não queremos que ninguém entre no nosso mundo, fechamos aqui as portas. Mas se todos nós tirássemos os olhos de nós mesmos, nós iríamos ver quantos mundos nos rodeiam, quantos mundos estão à nossa volta, quantos mundos estão precisando de nós, e nós mantemos um mundo fechado, só a gente, só eu, minha esposa, meu filho, minha filha, só eu, meu pai, minha mãe, só eu e mais ninguém, sabe? Uau! Nós somos essenciais, queridos, na vida um dos outros. O rei Salomão, ele ensina em Provérbios, é um texto muito conhecido na palavra, Provérbios capítulo 27, versículo 17, ele diz que como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Tem alguma versão que diz assim: assim é o homem como seu amigo. Você é importante na vida dos seus amigos, independente de quantos sejam. Mas eu não estou falando de amigos de Facebook, em que você pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quantos amigos você tem no seu Facebook? Já estou no meu segundo perfil, porque já encheu o meu perfil de 5.000, agora eu já estou com 3.000 no meu segundo perfil, já estou indo para quase 8.000 amigos. A pergunta é: desses 8.000, quantos você para, senta, toma um café com ele e olha no olho? Tenho certeza que dá para contar na palma da mão. Quando eu era da roça, do sítio, lá, quantos amigos você tem? E você sabia dizer: eu tenho tantos amigos, porque você jogava a bola com eles, saía com eles, pescava com eles, estava próximo deles, conversava com eles, tomava café com eles. Sabe, irmãos, em um mundo tão egoísta, tão cheio de individualismo, como saber se é possível existirem amigos, como a Bíblia diz, mais chegados que o irmão? Como? Como a gente separar isso? Como a gente distinguir isso? Como é ter comunhão e ser parte de um reino através dos amigos que Deus colocou no seu caminho? Como?
Como ser família num tempo que vivemos? Como estabelecer relacionamentos de amizades profundos no tempo em que vivemos? Lembrando que a amizade é uma via de mão dupla. Ou seja, existem dois sentidos: o seu e o da outra pessoa. Isso quer dizer que ninguém é amigo sozinho. Isso quer dizer que precisamos do outro. Isso quer dizer que, se fizermos, estamos cumprindo o segundo mandamento. Para respondermos essas perguntas, queridos, que eu acabei de fazer, nós precisamos entender que Jesus, ele deu muita, diga muita, importância para a amizade. Jesus, ele deu muita importância aos relacionamentos profundos. Em Jesus não havia e não há superficialidade. Ele nunca foi superficial, ele sempre foi profundo com as pessoas que ele se relacionava. Jesus mostrou a importância de amigos mais chegados que irmãos, tanto que ele chorou ao saber da morte de Lázaro, mesmo sabendo que a morte de Lázaro tinha um propósito. A Bíblia diz que Jesus, mesmo assim, teve uma reação de uma pessoa que amava os seus amigos. Ele deixou isso muito claro quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33 até o 35, que diz que Jesus, vendo as irmãs chorar, as pessoas chorar, bem assim como os judeus que o acompanhavam, a Bíblia diz que agitou-se no espírito dele e ele se comoveu e perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Quando o Senhor chegou diante daquela pedra, diz a Bíblia que Jesus chorou. O que é isso? Jesus dando importância a um relacionamento que ele tinha com Lázaro. Nosso mestre, queridos, ele entendia a importância das amizades, ele entendia a importância dos relacionamentos profundos. A essa altura eu te pergunto, você que está em casa, nós que estamos aqui no templo, que tipo de amigos você tem? Que tipo de amizades você tem? Amizades fala de comunhão, amizade fala de relacionamento, de doação, de se importar ao ponto de renunciar os seus próprios interesses pelo bem do outro. Isto é amizade, isto é relacionamento profundo. Queridos, na pandemia, nós mal ligamos um para o outro, mandamos uma mensagem: Jesus Cristo. Eu acredito, queridos, que nós atraímos o tipo de amigos que temos sido. Eu acredito nisso. Você atrai os amigos que você tem sido. Então, que tipo de amigo você é? Observe a sua própria vida e você saberá os tipos de amigo que você tem. Se você é daquele tipo que não quer se relacionar, você vai ver, você vai sentir, você vai perceber que a sua vida é uma vida de mundinho fechado, porque os amigos que você tem é o tipo de amigo que você é. Jesus, ele é o nosso modelo para todas as coisas. Ele olhou para quem ninguém olharia. Jesus olhou para as pessoas que ninguém olharia. O Senhor, ele não escolhe ser somente amigos daqueles que são populares, daqueles que são mais interessantes, não. Jesus chamou os mais improváveis e os fez andar juntos como família. Esse é o nosso Jesus, andar como família. Então, queridos, isso nada difere do que temos hoje, o que chamamos de igreja. Não é os mais interessantes, nós não podemos ficar escolhendo os mais populares, mas fazer como Jesus fez, os mais improváveis. E a gente percebe aqui que isso não difere nos dias de hoje, no contexto em que nós chamamos de igreja. Nós vemos pessoas diferentes, unidas dentro de um corpo, em torno de um único Deus, fazendo o que Ele nos pediu para fazer.
Em João, capítulo 17, versículo 26, na versão NVI, ele diz assim: eu os fiz conhecer teu nome, Jesus falando aos amigos dele, aos discípulos dele, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Que nós precisamos aprender a importância de ser parte de um reino, e nos importarmos com aqueles que também o fazem. Ser parte e se importar com quem faz parte. Quando nós aprendermos isso, nós viveremos o segundo mandamento na sua verdadeira essência: ame o seu próximo como a si mesmo. Só assim, queridos, nós viveremos esse segundo mandamento. Amar o próximo como a nós mesmos é ser igreja, é se importar, é caminhar milhas e milhas ao lado do seu irmão, porque ele não consegue às vezes continuar andando sozinho, então ele vai precisar de você. E nestes 4 minutos que faltam, eu quero concluir, queridos, dizendo que somente em Jesus Cristo nós aprendemos a nos relacionar. Não existe outra maneira. Somente por meio de Cristo Jesus nós temos esse acesso uns aos outros. É onde temos esta comunhão, onde estamos unidos, firmes na fé. E nós devemos também sermos gratos por termos esta comunhão cristã que nós temos, por irmãos com quem nós temos o compartilhar desta jornada. Embora pareçam pequenas essas dádivas de relacionamento, de amizade, na verdade, queridos, não são tão pequenas assim. Por quê? Porque é por isso que nós crescemos, é por isso que nós conseguimos ter gratidão a Deus por esse mimo do céu. Ser amigo, ter amizade, comunhão, relacionamento profundo é um mimo de Deus para nós. E nós não devemos, queridos, ver a comunhão cristã com o ideal o qual devêssemos realizar. Comunhão cristã não é isso, um ideal que devêssemos realizar. Comunhão é uma realidade espiritual, é uma graça de Deus, fundamentada em Jesus. Ou seja, relacionamento não é sentimento, relacionamento é espiritual, é um estilo de vida baseado na vida de Jesus. Isso é relacionamento. Relacionamento é espiritual, queridos. Apenas em Jesus Cristo nós somos um. Apenas por meio dele nós estamos unidos. Ele mesmo declarou isso na sua oração sacerdotal em João, quando ele estava orando ao Pai. João capítulo 17, do versículo 20 em diante. Eu vou ler esse texto e nós vamos terminar com ele. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória de que tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que estejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Logo, queridos, entendendo esse texto, você vai perceber que a comunhão espiritual é uma comunhão de pessoas chamadas por Cristo. E o caminho mais próximo ao irmão sempre vai passar por essa oração. Sempre.
A partir de hoje, vocês que estão aqui, queridos, no templo, nós que estamos reunidos, vocês que estão em casa, e durante esses próximos domingos, nós ouviremos aqui neste púlpito várias ministrações. Várias pessoas estarão ministrando aqui, eu, a pastora Priscila e uma equipe de pessoas, falando muito sobre a importância dos relacionamentos, sobre a importância de estabelecermos relacionamentos profundos, tanto com Deus, quanto com as pessoas. Nós vamos viver, queridos, com toda a intensidade nas nossas vidas, o primeiro e o segundo mandamento deixado por Jesus, como nunca vivemos. Nós temos há muitas madrugadas orado por isso, nós como igreja temos nos reunido por isso. Antes dos nossos cultos nós temos a cave funcionando, e tem gente lá, hoje estava o pastor Zé Roberto e a irmã Rita lá, orando por isso. Muitas outras pessoas têm orado por isso, por um restabelecimento, por um fortalecimento de relacionamentos profundos. E eu creio que se você quiser, você terá a sua vida mudada através dessas próximas ministrações, assim como eu creio que Deus já está mudando a sua a partir desta. Aonde Deus nos faz um convite a voltarmos a viver um relacionamento profundo com Ele, caso a gente não estava vivendo. Nós viveremos dias, queridos, aqui nesses próximos meses, em que através do primeiro mandamento, nós vamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E também nós viveremos aqui contextos, ministrações em que nós vamos conhecer as novas facetas de Deus, expressas através da singularidade de alguém. Você vai ver que Deus pode amar alguém através de um outro alguém, de uma pessoa, de você. Nós vamos viver aqui, queridos, momentos em que nós vamos nos dar conta de que nós estamos cercados de um presente, em forma de pessoas. Deus nos deu pessoas como presentes, através das quais Deus deseja demonstrar o seu amor para conosco. Queremos viver tudo isso nesses próximos domingos. Gostaria de convidar vocês que estão aqui no templo a se colocar de pé, e vocês que estão em casa, também para nós que estamos aqui. Se alguém neste instante, neste momento, que está me ouvindo e quer começar um relacionamento profundo com Ele, com Jesus Cristo, basta apenas fazer uma oração comigo nesta hora, convidando Jesus para entrar no seu coração, entrar na sua vida. Se também houver alguém que está nos ouvindo, e que no passado começou um relacionamento com Jesus, mas devido aos problemas da vida, situações difíceis, acabou abandonando este relacionamento, quero lembrá-lo nesta manhã que ele continua tendo um desejo de relacionar-se com você, de estar com você. Se esse é o seu desejo, faça essa oração comigo e diga: querido Pai Celestial, eu sei que eu sou um pecador e eu preciso muito do seu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, porém ressuscitou dos mortos. Eu arrependo-me e confesso os meus pecados. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e convido o Senhor para entrar agora. Eu quero ter o Senhor dentro de mim. Eu quero restaurar este relacionamento contigo.
quero confiar em Ti, seguir-te como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, se alguém fez esta oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar em sua vida, que a partir de hoje este relacionamento possa entrar no nível mais profundo de conhecê-lo, porque o Senhor, Ele tem se deixado ser conhecido, e assim esta pessoa crescerá em Deus e conhecerá um Deus totalmente relacional, que quer ser um pai, um amigo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, nós gostaríamos de ajudar você a crescer neste relacionamento com Cristo. Sendo assim, você está vendo aí com certeza na tela os nossos canais, nosso meio de comunicação. Você pode entrar em contato conosco, com certeza nós teremos o maior prazer de poder ajudá-lo nesses primeiros passos deste relacionamento com Cristo Jesus. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês e declarar um domingo, uma semana, buscando já viver um nível diferente de relacionamentos com o Senhor, aprofundando as raízes com Ele, como foi ministrado recentemente aqui por um mês, onde nós precisamos crescer para baixo, intimidade com Ele. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por estar conectados conosco, em nome de Jesus. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um beijo no seu coração e até o próximo domingo, se Deus permitir.